Se o Vasco foi lá e conseguiu trazer o Robert Renan, o Fluminense também conseguiria. O Fluminense hoje tem uma condição financeira melhor que a do Vasco. Olha o zói! Olha o zói! Que isso, hein, família? O cara mal chegou e já botou um docinho na sua boca. Lá ele. Infelizmente, né, tá fora aí do jogo contra o Bahia. Não estou aqui dizendo, né, que foi o zóio aí do André do Sentimento Tricolor. Eu só vou aproveitar esse corte aí para mais uma vez destacar aqui a defesa do Vasco, porque assim, família, eu sou muito sincero, né, com vocês. Eu sou um torcedor muito carente e é isso aqui, né, para eu ficar iludido. Eu já tô muito iludido com essa defesa do Vasco aí, Carlos Cuesta e Robert Renan. Mas você vai entender, né, o ponto que eu quero chegar com esse corte aí do André do Sentimento Tricolor. Flucê elogiando a contratação do Vasco. Além disso, quero trazer aqui um corte também do De Aranha, na transmissão de ontem, falando sobre Pumita. Ele levanta até uma ideia que o Piton voltando, família do céu. Quero resenhar sobre essa opinião aí do De Aranha e muito mais. Só se fala no Ryan. O dia inteiro falando do Ryan. Inclusive, agora há pouco saiu aí, né, o prêmio de melhor do mundo para o Dembélé do PSG e a galera já tá falando. Não, errado isso aí, né? O Ryan que deveria ganhar esse prêmio, família vascaína, mas é uma galera falando do Ryan, a gente vai debater aqui. Tem o Thiago Leifert, a Ana Thaís Matos estava falando dele hoje, tem também a galera da GE TV, separei aqui também o Garone, tem uma galera aqui que eu tô esquecendo também falando do Ryan, e eu vou aproveitar esse gancho também do Ryan pra gente trocar uma ideia sobre o jogo contra o Bahia e na sua visão, quem deve entrar no lugar do Ryan? David, Matheus França, Andrés Gomes, comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, deixa eu falar aqui da parceira do canal, a GoCase. Se liga só nas capinhas que você pode personalizar, tem todos os modelos lá, família, né? Dependendo aí do seu celular. Essa aqui é meu xodó, Thiagão, ó, nome personalizado, da minha filha, camisa 10, Isis, né? A GoCase pensa em tudo. Olha a qualidade também dessa garrafinha. Então fecha com a GoCase, tá aqui o nosso cupom, QR Code, e eu tô deixando também o link no primeiro comentário fixado. Chegando ali no final, reta final, pá, carrinho, encheu capinha, garrafa, mochila, pá, cupom. Cadê o cupom? Passe pro Thiagão. Família Vasco vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. E não dá para negar, família, que o resultado de ontem, né, um ponto que o Vasco conquistou, foi um bom resultado. Claro que no decorrer da partida, e tenho certeza que você também sonhou, né, com os 3 pontos. Acho que o Vasco jogou e teve sim essa possibilidade de conquistar a vitória, que não aconteceu. Então, assim, foi um bom resultado. Nada nessa zoação que eles estão fazendo aí, tá comemorando o empate. Não, não é o caso. Mas eu venho falando isso aqui com vocês. A gente tá jogando com um lateral improvisado. Um zagueiro que entrou numa bomba danada. E mesmo assim a gente conseguiu, né, empatar o jogo e o Vasco teve a possibilidade de ganhar. E esse ponto foi importante. Tá aqui, tô mostrando para vocês, né, a classificação do retorno. Né, o Vasco tá com 8 pontos. Com a vitória de ontem, o Grêmio acabou encostando ali também, somou 8, o Botafogo tem 9. E assim, quando você olha agora aqui para a parte de cima do retorno, é o que a gente fala, né, da sequência do Vasco, que é muito complicada. Às vezes tem, assim, alguns vascaínos que confundem o que a gente fala aqui. A sequência, ela é complicada. E seria para qualquer time. É só você olhar hoje na classificação, é só você olhar o momento, é só você olhar aqui a tabela, também a classificação, melhor dizendo, do retorno. Seria para qualquer time. Para o Vasco, né? Inclusive para o Vasco. Então o Palmeiras está aí com 13 pontos no retorno. Que campanha faz, né, o Mirassol, cara? Que inveja, cara. Que inveja. 13 pontos também, Cruzeiro 13 e o Flamengo, né, 11. Então assim, família, eu falei da questão de confundir, né, de falar aqui, eu tô sempre falando isso, né, que a sequência é difícil, é complicada, mas eu também falo que o Vasco tem um time hoje, tem jogadores, tem valores para conseguir competir com qualquer um.
A gente pode achar um gol numa falta, ou não achar, trabalhar, né, chegar no gol adversário. Tem o Ryan, tem o Nuno, né, tem o Coutinho. Falo muito do Verratti aqui, mas a gente acredita que, né, vai melhorar a fase dele, ele vai voltar a marcar os gols. PH também tá muito bem, apesar do erro contra o Ceará. E a nossa dupla de zaga, que a gente entende, né, que vai dar uma segurança aí, né, pro coletivo, porque é importante. Então, a gente tem que ganhar do Bahia, que aí não vai contabilizar aqui, né, no retorno, porque é um jogo atrasado. Nosso próximo adversário, aí sim, né, a gente tem que mostrar nossa força para o Cruzeiro, que vem muito bem fora de casa, né. 12 jogos, 8 vitórias e 4 empates. Seguindo aqui, família, pra gente destacar também rapidamente que o Thiagão tá ansioso, só pra gente analisar a próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada, né, o Vasco novamente vai encarar um adversário muito difícil em comparação os times que estão na parte de baixo, né? O Fortaleza vai jogar contra o Sport, beleza, ganhou do Corinthians, mas é um adversário acessível. O Vasco vai jogar, a CBF tá de brincadeira, hein, CBF? Pelo amor de Deus, nem tinha reparado isso aqui, que o Vasco joga no sábado, joga na quarta e no sábado. Tinha que botar esse jogo pro domingo, pô. Pega o Cruzeiro às 6h30, Juventude, né? O Internacional aqui tá numa draga, hein? O Internacional demitiu, né, o Roger, me parece que vai acertar com o Zubeldia, mas é um jogo muito difícil aqui também pro Internacional, cara. O Juventude, apesar da situação difícil, jogando em casa é complicado, né? O Galo pega o Mirassol tá bem demais. O Grêmio deve conseguir ganhar aqui do Vitória e dar uma boa respirada nessa briga aí. Santos pega o RB Bragantino, que é um adversário, mesmo fora de casa, o Santos jogando mais acessível do que o Cruzeiro em casa. Corinthians pega o Flamengo, um jogo muito difícil também, né? O Ceará vai encarar o São Paulo, de repente já eliminado aí da Libertadores, e aí vai focar, né, todas as forças nesse Campeonato Brasileiro, imagino, para tentar conquistar uma vaga na Libertadores. Jogo difícil também pro Ceará, mas não dá para negar que o jogo ali do Corinthians, que é muito difícil, né, que tá na briga ali embaixo, que é o Flamengo, e o jogo do Vasco, eu acho que são os mais difíceis aí dessa rodada, quero dizer, pra galera que tá brigando na parte de baixo, família. Vamos seguir aqui a nossa resenha. Eu gostaria de destacar esse comentário do De Aranha e também do André do Sentimento Tricolor, esse torcedor aí do Flucê, falando dessa contratação do Vasco, Robert Renan. Ele até compara, né, com o zagueiro que o Fluminense contratou agora, recentemente, que é o Igor Rabelo, que estava lá no Galo. Se liga só. O seu lateral, que é titular da posição agora, hein? Eu acho que nem o Piton, quando voltar, vai tomar a posição do Puma. Acho que não vai mais, não. A cabeçada do Puma foi fulminante. A defesa do Rossi, simplesmente milagrosa. Se o Vasco foi lá e conseguiu trazer o Robert Renan, o Fluminense também conseguiria. O Fluminense hoje tem uma condição financeira melhor que a do Vasco. Então, se o Vasco conseguiu trazê-lo, a gente também conseguiria. Era só ter tentado. O Fluminense não tentou. Preferiu o eterno reserva do Clube Atlético Mineiro. Parece uma geladeira, parece uma máquina de lavar correndo. Consegue ser pior do que o Manuel. É sério, família? Concorda com o Dé? Ah, não, família. Eu acho que o Dé Aranha, que eu gosto muito, né, sempre falo aqui que é o melhor comentarista de Vasco, mas eu acho que ele falou no calor da emoção. Esse calor que tá fazendo aqui em Queimados, né? A gente precisa de um jogador ali da função, né? Seja o Piton ou o Leandrinho. Leandrinho não, né? Que tá lá na seleção. Apesar que você pode até debater comigo, mas Thiago, o Pumita tá marcando melhor, né? Vem bem aí na defesa. Realmente, cara, uma parada estranha, né, família? Jogando ali pela dele, tem muita dificuldade. Eu sei que o gol saiu ali pelo lado dele, né? Mas numa boa jogada realmente do Flamengo. Eu acho que foi o Nuno, cara, que deu muita liberdade, assim, poderia ter encostado mais para, né, deu um pouco de facilidade ali no cruzamento e acabou que o Bruno Henrique, né, antecipou ali o Robert Renan e saiu o gol. Claro, a jogada toda se inicia numa falha do Léo Jardim. A gente precisa pontuar isso. Mas, mesmo, né, jogando improvisado, é um cara que está se saindo bem. Mas eu discordo do Dé. Acho que ele falou na emoção, o Piton voltando tem que ser titular. Até pensando, família, no nosso centroavante, né? Eu sei que eu falo bastante disso aqui, mas se a gente quiser potencializar Pablo Verratti, ele voltar a marcar os gols, o Vasco precisa do Piton. Né? Você não pode pensar só no lado defensivo e esquecer do lado ofensivo. Porque se o Verratti continuar jogando como titular, o Piton precisa voltar. Porque até o que o Flávio Dias falou no outro dia, eu coloquei aqui pra gente reagir. Quando você tem um lateral ali de origem, na perna esquerda, cara, o cara chega no fundo e vai fazer esse cruzamento que vai facilitar pro centroavante. Né? Porque ele vai estar vendo a bola de frente e o zagueiro, né, consegue antecipar em alguns momentos, ganha um impulso, né, para subir mais que o zagueiro. E quando você tem o Pumita jogando ali, ele não é ruim de tudo, né?
A perna canhota dele não é cega, ele até tenta alguma, mas não ao ponto de fazer esse cruzamento que eu tô falando. Então ele sempre vai cortar para dele e fazer esse cruzamento de frente. E aí facilita mais pro zagueiro, né? O zagueiro tá vendo a bola de frente e o Verratti vai ter que, né, fazer um movimento para fazer aquela casquinha, né? Isso é muito mais difícil na minha opinião, e esse cruzamento, né, a zaga acaba ficando de frente, como eu tô dizendo aqui, e facilita mais. Então, isso é um ponto que a gente tem que destacar. O Piton, voltando, na minha opinião, tem que ser titular, apesar das boas atuações do Pumita, que sinceramente está me surpreendendo, né? Ele até fez uma postagem, né, na sua rede social, dizendo o seguinte, ó, ponto importante, com muita luta e com meus pequenos. Merecíamos mais. Vamos, Vasco da Gama. Pequenos aqui, família, os filhos do Pumita que entraram em campo com ele ontem, né? O Diniz também elogiou bastante o Pumita na coletiva, né? Falou que ele é um cara forte, veloz, né? Bom na bola aérea, inclusive, como o De Aranha falou aí, pontuou, quase marcou, né? Defesaça do Rossi. Eu nem tinha reparado nisso, cara. A bola bate na trave ainda, né? Mas, como eu disse, na minha opinião, o Lucas Piton tem que voltar, até pensando, né, em potencializar o nosso centroavante Pablo Verratti. Mas tá bem, e com certeza vai ser titular novamente aí contra o Bahia. Em relação à visão ali do André do Sentimento Tricolor, elogiando a contratação do Robert Renan, só destacar aqui também a postagem do Carlos Cuesta, né, tá aí, grande esforço de toda a equipe no jogo de ontem. Jogou muita bola, né, cara? Jogou muita bola. A tendência é evoluir, mas é aquilo que eu tô brincando com vocês. Ele passou a seguinte mensagem: sou um zagueiro de bom nível, né? Jogo difícil, pegado, né? Ganhou alguns duelos, tem aquele olhar de antecipar também algumas jogadas. Tu viu ele caçando no meio campo? Teve alguns momentos que ele veio a caça para antecipar ali alguns jogadores. É bom nos duelos, tem boa qualidade técnica também, e é aquilo que ele mesmo falou, né, na coletiva de apresentação. Ele fala que, poxa, o ideal é o mais rápido possível entrar em campo e entrosar com os companheiros. Então seja ali o PH e também a dupla dele, que é o Robert Renan, e por isso que a gente está aqui, né, triste com essa situação aí da lesão dele, né, da concussão, porque ele vai ficar fora do jogo contra o Bahia. Mas assim, família, a gente precisa destacar, né, eu sei que eu tô pegando muito no pé aqui do Fernando Diniz ultimamente, mesmo assim, eu tô criticando, mas também faço um carinho, porque eu sempre tô pontuando aqui com vocês que o Diniz é um ponto forte do Vasco. Eu não falo isso, mas, né, insiste e tem alguns erros que me incomodam, e eu acho que o Vasco poderia estar sim numa situação já melhor se não fosse algumas modificações do Fernando Diniz. Mirassol, Internacional, Corinthians, teve mais aí que eu não vou lembrar agora. Então, assim, mas é um ponto forte, tá? E aqui é um destaque, aqui vale um destaque na contratação do Robert Renan. Eu sei que ainda é uma amostra pequena, foi o segundo jogo dele como titular e nem conseguiu, né, completar a partida. Beleza que ele entrou também no jogo contra o Botafogo e foi importante ali marcando, né, o último pênalti, mas o Diniz teve papel fundamental, né, nessa contratação. Eu sei que pesa também um pouco o carinho que ele tem pelo Vasco, porque é vascaíno, mas, poxa, quantos jogadores aí que torcem pro Vasco e não acertam? Por entender que não é o momento, não é a barca furada, não vou conseguir brigar por alguma coisa ali. Então acho que o Diniz foi fundamental por ele entender que o Diniz é um treinador que pode potencializar o jogo dele. Inclusive ele falou também na coletiva, né, que o Diniz ligava para ele 24 horas por dia. Então acho que o Vasco fez uma boa janela, e aí a gente pode incluir, claro, o Robert Renan, o Carlos Cuesta, é a nossa dupla titular, a gente entende dessa forma, né, e também o Andrés Gomes e o Barros, né, a volta do Barros também a gente precisa destacar. Eu acho que o único jogador que né, não sei vocês, eu não tô criando tanta expectativa, é o Thiago Mendes, mas pelo condicionamento, né, pela questão física, porque talento ele tem. A gente tem um exemplo aí agora do Jair, né, que levou um tempo, não conseguiu se firmar em 23, machucou em 24, começou como titular em 25, teve essa situação de sair do Vasco, não vai, fica, vou, não sei o quê, empresário falando que não estão tratando o Jair com respeito, né, conseguiu ter uma sequência aí positiva e infelizmente acabou se lesionando novamente. O que pode acontecer com o Thiago Mendes, porque recurso, talento ele tem. Eu só acho muito difícil, esse encaixe. Porque você já tem jogadores na frente que têm as suas limitações físicas, que é o caso do Coutinho e também do Verratti. E você tem pontas que não tem tanta força assim para fazer esse ir e vir. E aí você coloca ali um Thiago Mendes como segundo ou primeiro volante, é difícil equilibrar isso aí, na minha opinião. O ideal, família, é você ter, por exemplo, o Barros ou o Hugo Moura e ter um segundo volante com essa força, né? É difícil achar, né? O Paulinho era esse jogador, infelizmente está no final da fila. Mas um bom trabalho aí, né, do Fernando Diniz, da diretoria do Vasco, contratando o Carlos Cuesta e também o Robert Renan, tanto que, ó, viu, Zói? Eu falo pra você, né? A gestão do Vasco hoje tá dentro de uma realidade.
Não é uma merda, não é a melhor, mas também não é essa merda toda. Conseguiu contratar, e na visão do Fluxê, um zagueiro melhor que eles, com mais papel por causa da Copa do Mundo. Família, só pontuando aqui também, acabei esquecendo, mas separei aqui, né? O Vasco voltou a trabalhar no dia de hoje, né? Visando esse confronto contra... Falei certo, né? Confronto contra o Bahia. Tô mostrando aqui a foto do titular, né? Vai ser titular do Vasco nessa quarta-feira, que é o Lucas Freitas. Então, toda a sorte do mundo. Confio muito nesse jogador. Tava bem demais, estava, né, jogando bem até então, porque ficou suspenso para essa partida aí contra o Flamengo. Então, total confiança nessa dupla de zaga que vai ser formada aí, Cuesta e Lucas Freitas. Vamos seguir aqui para a reta final do nosso vídeo e reagir aqui com vocês, essa galera aí que falou bastante hoje, né, do Ryan. Eu acho que vale a pena a gente destacar, porque realmente o Cria jogou muita bola. E depois a gente debate aqui, né, vou passar para vocês a minha opinião em relação ao jogador que deve entrar no lugar do Ryan para esse confronto contra o Bahia. Se liga só. Falar do Vasco, só eu elogiar mais uma vez o PH, que eu gosto muito do lateral PH. E falar do Ryan, meu. Ryan tá melhorando a cada jogo. Cada dia melhor. Cara, muito forte, ele tem arrancadas muito boas. A gente acompanhou ele bastante na Sul-Americana, e ele já é outro jogador agora, já tá bem melhor do que a gente viu na Sul-Americana. Na Sul-Americana ele também tinha boas arrancadas e tal, mas ele tá evoluindo. E é um jogador interessante, mas eu não sei o que o vascaíno do chat acha, e você, Canidinho. Eu não sei qual é a posição do Ryan. Se ele for comprado por um time europeu, onde é que vocês acham que vão usar o Ryan? O que você acha, Canidinho? Eu acho que ele é ponta, que joga pela direita, com pé canhoto, ele pode ser um segundo atacante. Eu acho porque o forte dele são as arrancadas, carregando a bola em velocidade, e ele é um cara que chuta bem de média distância, não tem medo de chutar, ele é forte, ele é rápido. Então, ele não é um ponta super tradicional, porque ele é o cara que vai mais cortar para dentro, do que ser aquele velocista de gerar uma situação de gol, de assistência e tal, mas ele é um perigo constante, sabe? Ontem, o Vasco recupera a bola ali na beira da lateral, em 2 segundos, ele já virou e já meteu uma sapatada lá de longe. A chance de entrar era mínima, nem passou tão perto. Gente, ele tem 1,85 m e 19 anos. Ele é um tanque, ele é forte. A questão, assim, que o Diniz bate na tecla de reclamar com ele é o comportamento dele sem a bola, dele voltar pra marcar, dele fazer uma pressão. Tudo isso é lapidado. Tem 19 anos, é um super talento. E vale uns 10 milhões de euros a mais. Né? Lembrando que se você voltar pra marcar, se você ouvir o professor Diniz, Ryan, você vai valer uns 10 milhões de euros a mais. Então pensem nisso também, na hora de valorizar o jogador. Mas ele tá bem, né? Tá muito bem, muito bem. Gosto muito dele. E ele seria um ótimo segundo atacante também, mas aqui no Vasco ainda impera a ditadura do 4-3-3. Aí é impressionante o que ele fez no jogo hoje, assim. Tanto que no final do jogo ele tava, né, pingando, Jorge, assim. Parecia que ele tinha tomado um banho de tão suado. Ele falou na saída de campo, acho que eu nunca corri tanto na vida, né? O tanto que ele recompôs hoje. O Diniz vai ter que pedir perdão por aquela bronca lá que ele deu, porque o que ele fez hoje, impressionante. Colocou esse jogo... Colocou uma responsabilidade muito grande nesse jogo, não só no gol, mas toda a participação dele pro coletivo também. E muito identificado desde a base, né? Ele fez questão de lembrar dos momentos da base que ele enfrentou o Flamengo, fez gols contra o Flamengo, hoje no profissional, 19 anos, e o Ryan tirou onda. Ele foi pra torcida do Flamengo ali, pediu calma, aqui é Vasco, bateu no escudo, tirou uma onda com o torcedor do Flamengo que tava ali atrás do gol. Jogadores que muitas vezes eles chegam no time profissional ainda muito inseguros do que fazer. E o time profissional, com muitos jogos, com pressão, não dá tempo de desenvolver, de terminar o desenvolvimento. E não digo nem só o desenvolvimento técnico, eu falo o desenvolvimento psicológico. Porque as informações do Diniz com o Ryan é que ele acredita que o Ryan precisa acreditar que ele pode mais do que ele realmente pode. Às vezes ele se desliga um pouco do jogo, se desconecta muito do jogo, que eu acho que é alguma coisa bem natural da idade, mas acho que também da própria personalidade. Por isso que é fundamental você ter um treinador que entende isso e que sabe aproveitar isso. Se você for pegar o aproveitamento do Ryan desde a bronca, que a gente repercutiu muito e realmente chamou a atenção. Acima do tom. Exato, mas olha quanto ele cresceu. Agora, a gente sabe que a geração é a geração de Henrique, de Estevão, de Vitor Roque, né, de Vitor Reis, do próprio Ryan, que ontem arrebentou, né, que já teve conosco aqui. Então, assim, esses atletas consagrados, a gente não consegue mais trazer esses atletas, né, para a base, né, atletas que já passaram por aqui. O Hendrick e o Estevão teve conosco aqui na nossa primeira preparação com essa geração, em junho de 2024. Já tá na equipe principal. E isso também nos deixa muito felizes, né, porque os atletas passam por aqui também e são vistos, né, pelo time principal. Né. Desde a minha chegada aqui eu também disse que o nosso trabalho aqui também é oxigenar, né, a seleção principal. Tem muito potencial, tá? Muito potencial. Fundamental nesse time. O Ryan tem força física, tem capacidade técnica, é novo, é um jogador que tem muito potencial e muito valioso no mercado. Canhoto, você não tem muitos canhotos por aí. Então, quando você consegue unir força física, capacidade técnica e começa a aprender taticamente também a se comportar bem, aí entra muito do trabalho do Diniz de potencializar o Ryan, você se torna um cara muito valioso no mercado, muito valioso. O Diniz já tinha falado sobre isso, né? Que na mão dele o Ryan ia valorizar muito. Tem razão o Diniz. Tem valorizado muito o Ryan, muito, obviamente, também por mérito do próprio Ryan, o trabalho que ele tem feito, né? É treinador e jogador. Se o jogador não quiser, amigo, não adianta. O Ryan quer muito. É um jogador muito comprometido com o jogo, comprometido com o clube, comprometido com a carreira dele.
Vai dar baita jogador. Aliás, já é um grande jogador. É um dos melhores pontos do Campeonato Brasileiro, na minha visão, pelo menos. No top 5, pelo menos, acho que o Ryan tá de ponta direita. E se a gente for botar ponta canhoto, pra mim tá. Tá aí. Merece muito todos esses elogios, destaques, porque realmente jogou muita bola ontem. E eu vou destacar aqui alguns pontos de tudo que a gente ouviu aí. Primeiro da Ana Thaís Matos, né, dizendo que a bronca... não foi a bronca, né? O Ryan já estava bem antes daquilo ali. O que acontece que foi, né, na visão do Diniz ali, um erro dele, né, ele deveria ter fechado. Foi no jogo contra... Cara, agora eu não me lembro. Contra o Corinthians, né? O gol do Maicon, né, o cruzamento do Bidu, isso mesmo. E aí chama a atenção ali do Ryan, passou do ponto na minha opinião. Uma galera acha que o Diniz fez certo e faz parte. Cada um tem a sua opinião e visão. Mas não foi por causa dessa bronca, né? Desde a chegada do Fernando Diniz, o Ryan tá jogando muito bem. E ela falou isso porque ela não acompanha, né, o Vasco de fato. Porque nas últimas partidas, o Ryan não teve tanto destaque assim, né? Contra o Ceará, Sport, o próprio Botafogo ali, ele teve uma outra jogada, mas não teve o destaque que teve ontem, né? Por exemplo, ontem ele foi realmente o cara ali que tentou mais, as jogadas passavam por ele, arrancou. E aí um outro ponto que eu queria destacar com vocês é a fala ali, o debate, né, do Thiago Leifert com o Canedo. Qual é a função do Ryan? Hoje o Gabriel Farias, eu coloquei no vídeo da tarde, né, ele fala, não, Ryan é ponta, não. E assim, família, eu sinceramente, cara, não sei. É claro que ele vem se destacando muito na ponta, mas assim, você fazendo, olhando pro futuro da carreira do Ryan, e claro, ele vai bater num time da Europa, a gente sabe que um jogador que joga na beirada, ou ele é muito acima da média, decide, e o time, né, o treinador vai achar um sistema para que ele possa, sim, recompor, porque não tem como, né? Eu falo aqui direto do Luiz Henrique, né, comentando do Mbappé, não, você tem que voltar, você tem que recompor, você tem que ajudar sem bola, senão não adianta. Então imagina o Ryan chegando na Europa, vai ter que ajudar. Tô dizendo assim, ele atingindo um nível, um protagonismo. De repente monta-se um sistema para ele não recompor tanto e ter mais gás para atacar. É isso que eu quero dizer. Então assim, difícil, né? Na Europa você ficar fazendo esse ir e vir. O que ele faz aqui no Vasco, eu acho que isso limita um pouco, né, do jogo do Ryan. Mas de fato, você jogando pela beirada, você dá campo para ele, você dá mais espaço para ele arrancar, para ele explodir. Agora, eu gostaria muito de ver uma versão do Ryan de centroavante. E acho que na Europa vai ser interessante para ele também, né, ter isso no currículo. Eu jogo aqui e eu jogo aqui centralizado. E eu acho que ele tem todas as características para jogar centralizado, e principalmente se for num time que, né, joga de uma forma reativa, né, como o Vasco joga em alguns momentos. Porque justamente tem essa explosão. Na Europa também se faz muito isso, né, de pressionar lá em cima e jogar com linha alta, e ele pode ser esse cara que pelo centro do campo, né, vai ser mais rápido, mais forte que os zagueiros adversários. Então eu gosto dessa ideia do Ryan de falso 9, de centroavante. E assim, o jogo de ontem ele foi importante nesse sentido. Às vezes o Ryan não tá conseguindo contribuir sem bola, porque já cansou, gasolina acabou, e não tá tão bem, né, pela beirada, a coisa não tá acontecendo. E aí o que você pode fazer? O jogo de ontem foi uma amostra. O Ryan já não tava produzindo tanto por aqui, o Diniz centraliza ele, claro, dando liberdade para ele, né, ir para lá, ir para cá, tanto que ele cria algumas jogadas ali a partir da entrada do David, do Matheus França, né, ele pela beirada, ele recebe a bola aqui da Matheus França no centro do campo. Então assim, com liberdade para se movimentar. Mas foi um outro Ryan. Parece que ele, né, voltou pro jogo a partir do momento que trouxe ele para cá. Porque ele ficou sem a obrigação de ficar batendo, né, corredor. E voltar, e voltar. Aqui, claro que você tem que ajudar, que você tem que dividir, que você tem que participar. Mas, irmão, eu tenho certeza, nunca joguei, né, nesse nível. Eu tenho certeza que você tem um desgaste menor do que ficar fazendo, né, corredor. E o Flamengo estava com posse de bola, então toda hora ele tendo que fazer o corredor e ser essa válvula de escape. Então assim, vai cansar, vai sentir. Quando ele vem pro centro, ele volta pro jogo e melhora, na minha opinião. E aí, família, só para finalizar, só pegando um gancho aí de tudo que a gente falou do Ryan, né, e tá fora dessa partida, no jogo contra o Bahia, e assim, não tem muita coisa para falar. Vou até mostrar aí para vocês, né, a imagem dele hoje treinando, que é o Andrés Gomes. Ele também fez uma postagem na sua rede social, deixa eu ver se eu separei aqui, é isso mesmo, só botou Vasco, na minha opinião, é ele, né? Não tem outro. É ele titular. Não sei se o Diniz vai optar pelo Matheus França, eu acharia um erro, porque não tá bem ainda fisicamente. Não sei se ele olha pro David também, mas assim, até por se tratar de um jogador que vem jogando pela ponta direita, e é a função que ele mais gosta de fazer, cara, não tem outra opção. Na minha opinião, é o Andrés Gomes ali pela ponta direita. A gente tem a dúvida também do Nuno, né? De repente o Diniz vai optar pelo David, né, pra... não sei se o Nuno vai estar 100%, aí vai ficar David, Andrés Gomes, Verratti e o Coutinho centralizado, né? E aí o time, né, a gente sabe de qual, os dois volantes e o Freitas fazendo a zaga, porque o Robert Renan vai ficar
fora pelo protocolo de concussão, né, família? Então, assim, na minha opinião, não tem outra. Ah, o Diniz pode tentar algo diferente com David e Verratti lá na frente. Na minha opinião, seria um erro. Tem que jogar com o Andrés Gomes, porque o Vasco precisa tirar um algo a mais desse cara. Precisa dar ritmo, precisa dar confiança, porque ele é um jogador que traz uma dinâmica, seja iniciando, seja entrando no decorrer dos jogos, ele traz uma dinâmica que o Vasco não tem, que é o ponta rápido, que é atacar espaço, que é dar tapa na frente. Então, todas as oportunidades que o Diniz tiver para colocar ele, e tem nesse jogo, tem que colocar. Na minha opinião, não sei na sua. Fui!